façam o tal do triplo C. Curta, comenta, porque a integração do chat ajuda muito, e compartilhe. Você pode fazer essas 3 coisas que ajudam o algoritmo a aparecer. Mas eu não estou brincando não, pessoal. Dá uma paradinha agora de 1 segundo e clica no joinha, que às vezes sabe, essa pessoa já está acostumada a ouvir isso. Não, é importante que você faça isso, porque se você não fizer, inclusive atrapalha o vídeo. Parece que o vídeo é menos relevante. Então, vamos lá. De Meireles a joias. Número de inquéritos abertos pela Polícia Federal a pedido do Ministério da Justiça bate recorde com Dino. Vocês lembram quando a turma da Globo e companhia dizia, com base numa fala do Moro, sem nenhuma prova, de que o Bolsonaro pretendia praticar ingerência na Polícia Federal? Vocês lembram quando esse foi o pretexto para o primeiro grande ponto de inflexão no país, que o Alexandre de Moraes impediu o Bolsonaro de exercer suas prerrogativas constitucionais de presidente e escolheu o diretor-geral da Polícia Federal, que ele queria que fosse o Ramagem? Vocês lembram disso? Bolsonaro quer controlar a Polícia Federal. Bolsonaro... Olha, factoide atrás de factoide, chamada da Globo. E aí? A Polícia Federal abriu trocentas investigações contra bolsonaristas. Não havia nenhuma ingerência. Agora, não só o Flávio Dino manda e desmanda na Polícia Federal e manda abrir um monte de investigação que ele quer, como ele se vangloria disso, porque todo comunista precisa se vangloriar em público perante o chefinho, porque o comunismo não é sobre prestar contas à população, e sim ao líder máximo, a nosso guia, o ditador. Então, olha que cena esdrúxula. E eu quero garantir ao senhor, presidente Lula, que essa Polícia Federal, hoje, toda ela, está a serviço de uma única causa, que é a sua causa, a causa do Brasil. Nós abolimos tentações satânicas de espetacularizações, de abusos, de forças-tarefa ilegais. Tudo isso ficou no passado. Hoje nós temos uma polícia dedicada a servir a população. Grandes poderes os senhores assumem, entre os quais o menor deles é poder andar armado. Olha, o que dizer de uma coisa dessa? O cara está confessando o crime, né? A Polícia Federal hoje segue a sua causa, a do Brasil, como se fossem sinônimos, o que é a mentalidade totalitária de todo comunista. O que o líder quer é o que o país quer, porque, afinal de contas, toda a nação está incorporada na figura dele. Eles não querem aceitar que uma nação é um conjunto de indivíduos com interesses, paixões, mentalidades, ideologias distintas. E que uma democracia pressupõe exatamente isso. Uma tensão constante entre esses interesses, que tem que ter concessões de um lado e de outro para ter algum denominador comum, alguma pluralidade, alguma tolerância dentro de preceitos constitucionais e democráticos. Isso é a visão liberal clássica, conservadora. A dos comunistas é: Lula quer alguma coisa? Quer um cafezinho? O Brasil quer o cafezinho do Lula. E a Polícia Federal está a serviço dessa causa. E não quer mais gente andando armada por aí, porque só quem vai andar armado são os seguranças do Lula e a polícia do Dino. Meus amigos, se isso não assusta vocês, é porque vocês não estudaram a fundo o comunismo. Quem não está assustado com o Brasil hoje é alienado. Qualquer pessoa que estudou sobre comunismo está vendo que eles estão colocando ipsis literis o roteiro em prática, item por item, palavra por palavra. Está acontecendo. E não satisfeitos, o Lula vai lá e diz que o voto dos ministros do Supremo tem que ser secreto. Ninguém precisa saber, não. Esquece essa coisa de prestar conta à sociedade, de transparência. Onde já se viu um comunista defender transparência? Tudo tem que ser opaco. Tudo acontece na surdina, na sauna, no escuro. É ou não é? Mensalão não foi assim? O Congresso não aprovava as coisas na surdina, com mesada? É isso que eles querem. Por quê? Porque pegou mal alguns votos do Zanin, pegaram mal na esquerda. E a imprensa
tratou com a maior naturalidade do mundo que o Lula foi cobrado o Zanin explicações e pressão para enquadrá-lo e votar direito. A imprensa brasileira, a Globo, trata com naturalidade o STF, que virou uma extensão política do próprio PT e algum centrão ali dentro também, né, Gilmar? Então, é um escândalo. É um escândalo. E o Flávio Dino, tem que seguir sempre o líder, já concordou também e defendeu o sigilo dos votos do Supremo. E ele foi além, porque ele é um comunista com alguma experiência no meio jurídico, como juiz, então ele vai lá e pega meias verdades e transforma numa grande mentira. Ele compara isso com a Suprema Corte Americana. Não confunda ter a TV Justiça mostrando cada voto ao vivo naquele momento, que é uma coisa que já suscitou algum debate legítimo, com o voto sigiloso. Os justices se manifestam por meio de votos, não holofotes, palestras, como fazem os nossos entrevistas o tempo todo. Mas fica lá o voto da minoria discordante. Tem votos magníficos do Scalia, por exemplo, discordando da maioria. Não tem essa que o Lula quer, de a maioria escolheu, então o Supremo decidiu isso. E ninguém sabe como cada um votou. O Flávio Dino sabe que não é isso que faz aqui nos Estados Unidos a Suprema Corte, mas ele é cínico, sonso, hipócrita, cafajeste, canalha, mentiroso, como todo comunista. Como todo comunista. Aí vem a Malu Gaspar, inacreditável que o Lula defendeu isso. É mesmo? Eu te pergunto, Malu Gaspar, você é uma jornalista de longa data, tem livro sobre Odebrecht, com o lulismo? Eu te pergunto, Malu Gaspar, é inacreditável? Não, não é inacreditável. É absolutamente crível para qualquer um que conhece minimamente o comunismo, o petismo, o Lula, o PT. É exatamente previsível que eles iam caminhar nessa direção. Para você e seu patrão, talvez não. Mas aí porque vocês são ou alienados ou vendidos. Eu não sei. Mas que não é inacreditável, não é. Qualquer um atento olha uma fala dessa do Lula e diz perfeitamente dentro das expectativas e do roteiro comunista. Por onde andam os tucaninhos que assinaram a Carta pela Democracia? A gente se pergunta. Aí a Malu Gaspar também foi lá e divulgou. Marco Aurélio rebate Lula e diz que ministros têm que prestar contas à sociedade. De novo, Marco Aurélio tem sido uma voz isolada há muito tempo. Chamou de inquérito do fim do mundo. Aquele troço ilegal que o Toffoli, advogado do PT, abriu enquanto ministro do Supremo, porque na essência é um advogado do PT, e deu no dedaço para a relatoria do tucano Alexandre de Moraes. Tudo ali em casa, entre os tucanopetistas. Isso é inacreditável. Né? A imprensa tratou com normalidade, naturalidade. Obrigado, Ivo. Por falar em STF, esse tipo de voto é o voto que o Lula quer na surdina. STF confirma, unanimidade, desapropriação de terra produtiva para a reforma agrária. O Fachin foi o relator. O Fachin foi também garoto propaganda de Dilma. O Fachin foi também o responsável pela soltura e elegibilidade do Lula naquele malabarismo bizarro, com base no CEP, que fez o ladrão voltar à cena do crime, segundo Alckmin. E o Fachin, claro, é um simpatizante do MST, que tem muito interesse nessa decisão. A Constituição fala em função social, uso socialmente adequado, disse Fachin. E ainda disse, mas não é expropriação, é desapropriação. Tem pagamento de indenização da cabeça do governo. Ah, legal. Então não é tão ruim quanto Cuba. Vai pingar um cascalho o proprietário se mandar do país. É desapropriação. Eu pergunto a vocês, quem define o que é a função social da propriedade?
está contento ou não da visão de estar cumprindo a função social? Quem decide isso? Os mesmos que querem decidir o que é verdade ou mentira. Os mais mentirosos de todos. Os mitomaníacos, os mentirosos compulsivos, os comunistas, os tucanopetistas que estão no poder, censurando, perseguindo, prendendo, criando inquérito ilegal, rasgando a Constituição e se colocando como os guardiões da democracia e da própria Constituição. É piada, né, meu amigo? Mas é uma piada de muito mau gosto, como diz o mestre Guzzo. A atuação da PGR e do STF prova que a justiça brasileira está entre a demência e o desvario. Nós temos que começar, aliás, já está tarde, para usar as palavras fortes. O Guzzo está certo. E eu vou além. Qualquer um hoje em dia que acredita no discurso de as instituições estão funcionando no Brasil é um demente ou um vendido. Não há mais nada in between. Entendam isso. Quem está olhando o que está acontecendo no Brasil hoje fala, mas veja bem, é canalha ou estúpido. Não tem uma terceira hipótese. Não há. É um momento de demência, do qual não se conhece precedentes no Brasil ou em qualquer democracia minimamente séria do mundo. Ele está falando, claro, do caso da PGR com o STF, para soltar mais de 1.000 terroristas e depois fazer um acordo com eles dizendo assim, assina aí que você cometeu um crime que você não cometeu. Isso é coisa de demência. E, claro, de regime totalitário. O ministro Moraes, que age ao mesmo tempo como vítima, policial, promotor, juiz, desse e de centenas de outros casos, acusa a senhora, junto com a PGR, de associação criminosa armada e golpe de Estado. Pior, ela queria usar substância inflamável para implementar um governo militar e depor o governo legitimamente constituído. Como seria materialmente possível para um bando de pessoas que não tinham sequer um estilingue fazer uma coisa dessas? E mais, se esse é o crime, como é que pode soltar depois? E pedir um acordo para assinar que cometeu um crime. Que não cometeram, óbvio. Esse é o Brasil de hoje, meus caros. Esse é o Brasil de hoje. Mas o Globo está lá dando destaque para a nova operação da Polícia Federal do Dino, para Gestapo. Shame on you! Que vergonha que virou essa instituição Polícia Federal no Brasil de hoje. Que vergonha, que infâmia! Assim como esses militares melancias, verdes por fora e vermelhos por dentro, vendidos, covardes. Vai lá a Gestapo, a ala lulista da Polícia Federal, e atrás de quem financiou caravana para Brasília. Interceptaram mensagens. Gente, estou aqui na rampa, não acredito. Precisamos defender a intervenção militar, com base na cabeça deles, do artigo 142, que juristas renomados entendiam ser algo aceitável do ponto de vista constitucional. Aí vão atrás da socialite e o Globo vibra. Golpistas sendo asfixiados pela Polícia Federal. Quando o Brasil for a Venezuela de vez, eu vou rir dessa porcaria de jornaleco vendido sendo fechado. Eu vou rir. Alexandre de Moraes e Pacheco fazem acordo e unem forças em disputa pelo STJ e PGR. De novo, chamada com a maior naturalidade da Malu Gaspar do Globo. A imprensa brasileira, o principal veículo de comunicação no Brasil, trata como a coisa mais banal do mundo um ministro do Supremo articulando com o presidente do Senado para escolher quem vai para o STJ e para a própria PGR. Deixando de lado, claro, como disse meu amigo Mauad, de que se eles realmente conseguirem isso, é game over, né? É game over. Enquanto isso, tem uma outra
matéria mostrando que Moraes voltou a malhar com os militares na academia lá, porque ele tinha entendido como um recado antes que estava em obra, que não queriam mais a presença dele, porque não queriam mesmo, né? Porque estavam incomodados com todo o arbítrio e abuso de poder do Xande. Agora eles estão fazendo as pazes. Agora estão reduzindo tensões. Vai ficar tudo tão lindo no Brasil quando os militares estiverem apertando a bochecha do Xande e dando beijinho na careca reluzente dele. Vai ser tudo tão harmônico e pacífico no Brasil. Não vai ter mais ninguém para levantar a voz contra essa tirania de toga em conluio com comunistas do Foro de São Paulo. É bom o prognóstico do Brasil, né? Eu tô aqui para tocar real, não para dourar a pílula. Se você quer dourar a pílula, você liga no Jovem Pan de hoje. Bom, minha pergunta é, por onde andam aqueles babacas, que não tem outra palavra, que assinaram a cartinha pela democracia ao lado de petistas, para demonizar Bolsonaro? Por onde anda Armínio Fraga, Henrique Meirelles, Pedro Malan, Helena Landau, João Moedo e tantos outros babacas? Eis a resposta. Eles estão bancando o avestruz porque são babacas e estão entregando o Brasil nas mãos de uma ditadura. É triste, mas é a verdade, como diria o Metallica. Sad but true.